Olá, alunos! Vamos para a nossa 97ª aula. Agradeço a todos por estarem aí participando das videoaulas. Parabenizo por aí estarem já com os materiais organizados. Hoje a gente vai fazer uma retomada dos contos, né? Vamos rever ali os elementos composicionais que constituem esse gênero discursivo literário. Sempre é bom a gente fazer aquele lembrete, né, para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Classroom, responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, certo? Então vamos para a nossa aulinha de hoje? Vamos ver o que preparamos. Então, os objetivos da nossa aula de hoje consistem em fazer uma revisão desse gênero textual conto, né? Vamos analisar ali as estruturas composicionais, a finalidade, o tema, as informações explícitas e implícitas. Também vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos e fazer uma análise dos advérbios, conteúdo que também já estudamos, né? É uma aula mais de revisão hoje, ok? Preparados? Vamos começar? Vamos fazer a leitura, então, desse conto que já estudamos anteriormente, cujo título é Tentação. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. A tarde estava ensolarada. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Ali estava, sentada nos degraus de sua casa. Ela suportava. Ninguém na rua. Só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, de vez em quando, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão, pensando em talvez fazer algo para parar de soluçar. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um Basset muito lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um Basset ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos calmamente, pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Não latia. Ela olhava-o seriamente sob os cabelos, fascinada. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência, que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. Percebam então que nesse conto, algumas palavras foram grafadas em cor diferente, né, e foram negritadas. Então eu vou retornar aos slides para a gente analisar essas palavras. Vamos ver a que classe gramatical elas pertencem. Então observem aqui já na segunda linha. Na segunda linha do conto, a gente tem a expressão à tarde, que é uma expressão adverbial que indica tempo, se refere ao tempo. Portanto, né, uma locução adverbial de tempo. A palavra ali é um advérbio de lugar, indica o lugar onde eles estavam, certo? Inutilmente, o modo, né? Então um advérbio de modo que a gente tem aqui na palavra inutilmente. Não advérbio de negação, como a própria palavra já sugere. De vez em quando, de vez em quando é mais de uma palavra, então a gente tem ali uma locução adverbial que também se refere ao tempo. De vez em quando estamos falando do tempo, certo?
No segundo slide, nós temos aqui a palavra muito, um advérbio de intensidade que intensifica a palavra com a qual ele concorda. Nesse caso, um adjetivo, né? O adjetivo lindo. Então, muito lindo, muito intensifica esse adjetivo, torna ele ainda mais enfatizado na frase, né? Ali na sequência, no segundo parágrafo, a gente tem de novo a palavra lá, que é um advérbio de lugar, né, que está ali em negrito, e à frente. Observem que à frente também é uma expressão adverbial que indica lugar, a posição de um sujeito, né? Logo ali na frente estamos falando de lugar. Na sequência nós temos calmamente, que é um advérbio de modo, suavemente, né? Advérbio de modo. Lembrem-se que o sufixo mente faz a derivação sufixal nas palavras e muitas vezes as transforma em advérbios de modo, né? Então, quando eu tenho calmamente, suavemente, tranquilamente, nós temos advérbios de modo que indica ali no caso o modo como o cachorro se comportou, né? Como o personagem se comportou. E aqui, por fim, nós temos de novo o advérbio de negação não, no final, né, na última frase, e seriamente, de novo o sufixo mente junto com a palavra sério, né, com o adjetivo sério, formando ali um advérbio de modo. Ok? Então, a gente analisou esses elementos. Aqui a gente tem algumas expressões que são adverbiais, né, como vocês percebem, e a gente tem também algumas palavras que constituem os nossos advérbios, certo? Então eu vou pedir para vocês selecionarem 3 palavras dessas ou expressões e escrever aí ao lado dessas 3 palavras ou expressões que tipo de advérbio ou locução adverbial nós temos, só para a gente fazer um exercício de aquecimento. E a gente retorna na sequência. Então, pessoal, vamos ver quem conseguiu acertar aí os advérbios ou as locuções adverbiais. Então, observem aqui a palavra muito, advérbio de intensidade, à frente, advérbio de lugar, né, uma locução adverbial que representa lugar, calmamente, suavemente, seriamente são advérbios de modo e não é o nosso advérbio de negação. Parabéns para quem conseguiu acertar aí pelo menos 3, ok? Vamos continuar a leitura? Então, aqui a gente tem, finalizando agora, né, observem que alguns fragmentos foram omitidos do conto, né? Então, a dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacete ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela certamente ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte do que ela. Nenhuma vez olhou para trás. E aí, pessoal? Vamos fazer o primeiro exercício, então? O que os personagens têm em comum? Ambos pertencem à mesma família ou ambos são ruivos? Essa é muito fácil. Um tempinho aí para vocês assinalarem.
Retornando então, o pessoal acertou quem assinalou a segunda proposta como alternativa correta. Ambos são ruivos. Muito bem, o exercício 2 agora. Neste trecho, ela estava com soluço e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Há um efeito sinestésico que permite aguçar o campo de visão do leitor ou um efeito sinestésico que permite aguçar a audição do leitor. O que vocês acham que esse fragmento faz? Mexe com a nossa visão ou com a nossa audição? Respondam a segunda questão. Retornando então, galera, olha lá, quem que se lembrou que a sinestesia mexe com os nossos 5 sentidos, tato, olfato, audição, paladar, né, e visão. Então, quem lembrou, marcou ali na primeira. Quem não se lembrou, né, ali é possível inferir a resposta correta, né, só pelas palavras, pela forma como elas estão ali dentro desse contexto. Então, há um efeito sinestésico que permite aguçar o campo de visão do leitor. Parabéns. No 3 agora, vocês vão responder o que a menina fazia sentada na porta de casa às 2 horas da tarde. Então, esse é um exercício de memória. Mais um tempinho para vocês fazerem esse terceiro exercício. Retornando então, pessoal, olha lá, quem assinalou a primeira proposta, né? Ela olhava o movimento, tomava sol e esperava passar o soluço. Muito bem. Vamos para o nosso quarto exercício. De acordo com o texto, como a menina se sentia em relação a outras pessoas? Sentia-se diferente, discriminada, provavelmente porque era ruiva? Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária? Ou sentia-se indiferente, indiscriminada, provavelmente o fato de ser ruiva não fazia diferença. Mais um tempo para essa questão.
E aí, galera, quem acertou marcou a primeira proposta de alternativa como correta, né? Então ela sentia-se diferente, discriminada, provavelmente porque ela era ruiva. E numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária, né? Então a gente tem aqui um fragmento, né, uma frase que foi extraída do conto, por isso que foram utilizadas as aspas. Lembram? As aspas servem para fazer a citação direta. Parabéns para quem conseguiu perceber. Número 5 agora. Qual das passagens do texto demonstra um momento de revelação, de epifania? Tá? Então lembrem-se que epifania é uma descoberta de algo. Um tempo para mais esse exercício. Retornando então, pessoal, olha lá, quem marcou a segunda proposta de alternativa conseguiu captar, né, essa questão da epifania nos contos literários, e em especial no conto da Clarice Lispector, né? Então, entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava ela, a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada e séria, né? Então as palavras fascinada, séria, demonstram aí esse momento inusitado de revelação, de epifania, dessa paixão que surge entre os dois por meio de um simples olhar, né? Numa situação corriqueira. Parabéns. Sexto exercício nosso. Que frase dessa parte do texto ilustra a efemeridade? Eu vou pedir para vocês aí sublinharem, né, ou marcarem aí, veja se vocês conseguem acertar essa. Retornando então, pessoal, vocês se lembraram do conceito de efemeridade que estudamos em aulas anteriores? Então, efemeridade se refere a essa breve passagem do tempo, né? Ela ilustra ali os momentos que são muito rápidos, passam muito rápido, né? Então, que momento será que nesse fragmento do conto a gente localiza essa efemeridade? Quem conseguiu sublinhar lá? Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Então, aqui ficou bem clara essa questão da efemeridade no conto. Muito bem, então a gente extraiu esse conto de um livro da Clarice Lispector, intitulado Felicidade Clandestina, né? Recorrentemente cobrado aí nos vestibulares, né? E que serve de leitura para a gente montar aí a grade curricular de vocês, certo? Vamos ler mais um? Observem aqui agora, vamos ler. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres.
Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia, até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. Então, observe que a gente leu ali mais um fragmento de um conto da Clarice Lispector, né? E a gente agora vai fazer os exercícios, né? Vamos para o nosso 7º exercício. Gostaria que vocês identificassem na frase: ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. A palavra em destaque poderia ser substituída por qual advérbio de intensidade? E aí tem as alternativas, vocês vão escolher uma apenas, né, para assinalar, ok? Então, o pessoal acertou quem assinalou a letra D. Né? Os advérbios poderiam ser substituídos por outros advérbios de intensidade constantes nas letras A e D. Ou seja, tanto a palavra muito, né, como a palavra bastante são sinônimos. A gente considera sinônimos, ok? Mais um, então, para a gente fixar. No 8 agora, observe esse fragmento. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. Por qual expressão adverbial de intensidade poderia ser substituída a palavra em destaque? A palavra agora é pouco. Seria um tanto bom ou quase nada? Essa tá fácil, galera. Vamos lá. E acertou quem assinalou a segunda proposta de alternativa. Quase nada é sinônimo de pouco, né? Então a gente tem que quase nada é uma expressão adverbial, porque é composta por duas palavras, e pouco é um advérbio, certo? Parabéns para quem conseguiu captar isso. Vamos fazer mais um exercício? Agora o nosso 9º exercício. Vamos voltar à frase. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. A palavra em destaque é meio. Então, isso pode ser considerado um advérbio de negação, afirmação, dúvida ou intensidade. Assinalem uma das alternativas lá.
E aí, galera, acertou? Quem assinalou? Intensidade. Letra D. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula de hoje foi isso, né? A gente fez uma revisão dos contos da Clarice Lispector, né? Já trabalhados anteriormente, e revisamos advérbios. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e fiquem em casa se puderem.